Oi, gente, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar. E hoje eu trouxe uma coisa legal para vocês. Eu criei uma playlist aqui para a gente estudar isso aqui, ó. A gente vai estudar esse livro aqui. Você pode curar a sua vida com Nós e Rei. Eu já fiz esses 21 dias aqui, ó, desse livro aqui, que é Trabalhando com o Espelho. Eu achei excelente. E logo em seguida eu comecei a trabalhar esse outro livro. E eu não fiz do Trabalhando com Espelhos ainda, né? Talvez, quem sabe, eu tô pensando em fazer vídeos referente ao Trabalhando com o Espelho. Mas eu achei muito interessante aqui, você pode curar a sua vida. E eu comecei a praticar as atividades hoje, porque é assim que acontece. Para a gente praticar o que está nesse livro aqui, você pode curar a sua vida. A gente é aconselhado pela autora que a gente leia o livro todo primeiro, do começo ao fim, e depois da gente ler tudo que tem, todos os conteúdos que tem no livro, a gente volta e relê o primeiro capítulo e estude cada capítulo por mais ou menos uns 3 dias, para depois mudar para o próximo capítulo e as atividades. Por quê? Porque é uma espécie de reprogramação mental que a gente vai fazer com a gente, tá? Então, ela vai ter aí umas afirmações de abertura, depois cada capítulo tem uma afirmação de abertura, e no final de cada capítulo tem uma espécie de tratamento, tá? E essas afirmações de abertura, a gente tem que ler e escrever, de preferência, ler e escrever várias vezes por dia, pelo menos aí por 3 dias. Isso para cada capítulo, tá? E no final do capítulo vai ter também o tratamento que a gente tem que ler e reler aí, é aconselhado pela autora, né? A gente ler e reler várias vezes por dia durante esses 3 dias. Lembrando, cada capítulo deve ser estudado por 3 dias e praticado aí as atividades que é sugerida pelo livro. Lembrando que a afirmação de abertura a gente deve escrever e ler e escrever várias vezes ao dia, né? E o fechamento, que é um tratamento, a gente deve ler e reler várias vezes ao dia por 3 dias. Então uma espécie de reprogramação mental, na verdade, né? Pelo que eu percebi, é uma espécie de reprogramação mental que a gente faz com a gente. Para quê? Para mudar aí alguns padrões que a gente trouxe lá desde que foi criado, foi gerado lá no comecinho. Então é isso que eu entendi, o que fala no livro, que a gente, tudo que acontece com a gente, de bom ou de ruim na nossa vida, foi criado por nós através dos nossos pensamentos, sentimentos e no que acreditamos. E como é que veio tudo isso parar na nossa cabeça, né? Na nossa mente? Veio lá do comecinho da infância. Então, tudo que a gente ouviu dos pais, de vizinhos, e das pessoas em geral à nossa volta. A gente acabou criando padrões de pensamentos, crenças, né? E muitas dessas crenças são crenças que chamamos de crenças limitantes que atrapalham o nosso dia a dia hoje, né? Então, por que que a gente está imerso aí em sensações ruins, né? Situações ruins que se repetem na nossa vida, a gente não sabe por quê. Alguns sentimentos, alguns pensamentos que vêm na nossa cabeça, a gente não sabe de onde vêm esses pensamentos, como, por que eu estou pensando isso? Às vezes a gente percebe às vezes, né? E nem sempre também a gente percebe, então a gente acaba vivendo padrões do nosso subconsciente, tudo que está registrado no nosso subconsciente são informações que estão lá guardadas, né? São, como é que eu posso dizer, padrões, foram criados padrões de comportamentos que foram colocados em nós através de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente fala, né? A gente acaba repetindo o que a gente ouve, então a gente acaba transformando aí em crenças, né? E fica cravado em nós. E para a gente poder sair dessa situação, é preciso que a gente faça o quê? Que a gente apague todas essas informações a gente tem que eliminar esses padrões negativos que estão atrapalhando a nossa vida, né? Substituindo por padrões novos. Então é por isso que a gente tem que fazer, é por isso que acaba dando um trabalhinho, porque vai dar trabalho, gente. Não é a gente mudar um padrão de comportamento que a gente está acostumado a ter até no automático, porque a gente vive uma vida no automático ultimamente, né? A gente faz basicamente quase tudo no automático. E isso é muito ruim, porque a gente
não percebe o que está fazendo, os pensamentos vão um atrás do outro, assim, a gente nem se dá conta do que está pensando. Então a gente acaba vivendo uma vida num automático e num automático não bom, porque está trazendo coisas ruins para a maioria das pessoas, né? E eu me incluo nessa quantidade de pessoas, nessa maioria aí. Por isso que eu resolvi trazer para vocês o que eu estou fazendo comigo, o trabalho que eu estou fazendo para me ajudar aí a sair, né, desse dia a dia, desse automático que eu percebi que estava fazendo muito mal para mim e para minha vida, né? E isso acaba se estendendo não só, acaba não prejudicando não só a mim, mas a todas as pessoas à minha volta, né? Famílias, amigos, etc. E, e eu entendi que tudo começa em nós, né? E aí, quando eu descobri esses conhecimentos da Loise Hay, eu optei, né? Eu decidi estudar e decidi colocar em prática, né? Então, eu já comentei também aqui no canal que eu sou uma buscadora do conhecimento, do autoconhecimento. E conhecimento, o que é o conhecimento? O conhecimento é diferente de informação. Às vezes a gente confunde, né? Conhecimento com informação. Porque a informação é tudo que está em nossa volta, tudo que a gente pode ver, ler, né? Ouvir. Mas conhecimento é aquilo que a gente coloca, quando a gente pega a informação e coloca em prática na nossa vida. Aí ele passa a ser conhecimento, né? E o autoconhecimento é saber quem você é de verdade, quem eu sou de verdade. É isso que eu estou buscando. Né? E eu posso dizer para você que é muito bom quando a gente começa a entender quem nós somos de verdade. Como diz, tem uma vez, quando eu li uma frase que dizia assim na Bíblia, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu prestei muita atenção nessa passagem, né? E eu perguntei, eu disse para mim mesma, que verdade é essa? Eu quero saber que verdade é essa, porque eu quero me libertar. Né? E a partir daí eu comecei a buscar e ler, e estudar, e ver vídeos, ver palestra, livros, né? Tudo que eu pude ter, tudo que eu posso ter em mãos para buscar essa verdade, eu estou trilhando aí esse caminho já há um bom tempo. E é isso, então eu resolvi trazer para vocês aqui o conhecimento da Loise Hay hoje, nessa playlist. Eu espero que possa ajudar outras pessoas, assim como está me ajudando e muito. E esse vídeo é para explicar, né, o que vai ter nessa playlist. Então, nessa playlist, né, você pode curar a sua vida. A gente vai estudar, a gente vai praticar, vai estudar e praticar as atividades, os exercícios que é indicado neste livro. E eu vou dizer para vocês aqui o que eu entendi, né? Porque o que eu fiz? Eu segui como está aqui no livro, que fala que a gente tem que ler o livro todo primeiro, para depois voltar e reler cada capítulo e colocar em prática. Aí quando você volta, quando você termina de ler o livro e você volta a reler o livro novamente, aí você tem que ler com mais calma e estudar cada capítulo pelo menos por 3 dias, né? E o que eu entendi aqui no primeiro capítulo? Eu entendi o seguinte, eu entendi que tudo que vivemos foi criado por nós através do que pensamos, falamos e acreditamos. E que as doenças são criadas através da culpa e ressentimentos por nós mesmos e pelos outros. Então são aqueles ressentimentos que a gente tem pela gente mesma. Às vezes a gente pensa que a gente fez errado alguma coisa e fica se culpando, né? E muitas vezes também culpando os outros, né? Então as doenças elas acabam sendo criadas através dessa culpa e desses ressentimentos, tá? A cura vem através do perdão e auto-perdão. Então a gente tem que aprender aí a perdoar e se auto-perdoar, né? Porque a gente culpa os outros, então a gente acha que a culpa está no outro, né? Então a gente precisa perdoar o outro. E aquelas culpas que a gente acha que é nossa, a gente tem que se perdoar também, né? A crítica e a autocrítica nos aprisionam, então a gente acaba virando prisioneiros aí, né, dessa crítica e autocrítica. Então as pessoas criticam, né? O que não falta são pessoas criticando umas às outras, né? Isso a gente vê no dia a dia, é a coisa mais natural do mundo, mais normal, né? Digamos assim. E a autocrítica, porque a gente acaba se criticando também,
né? Então não é só os outros que nos criticam, a gente também acaba se criticando e a gente entende por que que isso acontece. Quando a gente lê com atenção aí o primeiro capítulo, a gente entende por que que isso acontece, né? E vamos lá, o perdão e o auto-perdão nos libertam. Então é através do perdão e do auto-perdão que a gente vai conseguir essa sensação de liberdade, né, total, né, e sair dessa sensação de peso, de que nada anda na minha vida, de que tudo está muito ruim, né? A gente se liberta de todos esses sentimentos e pensamentos ruins. E para fazer mudanças na nossa vida, devemos viver no presente tudo o que queremos para o nosso futuro. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que tem uma passagem bíblica que fala assim, quando a gente pede e a gente acredita e a gente acredita, né, que a gente já recebeu, a gente receberá. Então é mais ou menos por esse caminho. Então é assim, a gente tem que olhar, aproveitar ao máximo o agora. Eu só tenho agora para resolver minha vida. Então é agora que eu tenho que resolver minha vida. Ou seja, o que que eu desejo alcançar, eu não fico vivendo lá no futuro o que eu quero. Eu trago o que eu quero para o futuro, eu trago por agora, como se eu já estivesse recebendo, é como se eu já estivesse vivendo. Né? Lembra não sei se você eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar na lei da atração. Quando você quer atrair alguma coisa de bom para a tua vida, você tem que sentir essa coisa agora. Não é assim, quando eu tiver, não. Você está tendo, agradeça, como se você já estivesse recebendo o que você quer resolver, o que você quer realizar. Então, a gente tem que sentir a sensação de que está acontecendo agora. Não é lá, daqui a não sei quanto tempo, amanhã ou depois, não. A gente tem que sentir a presença, é o agora. Então, a gente tem que viver sempre no agora. O passado, a gente tem que passar uma borracha. E as atividades e as orientações do livro vai nos mostrar o caminho de como a gente passa uma borracha no passado que foi ruim, né? Porque o que é bom a gente deve lembrar sempre, mas o que foi ruim a gente precisa aprender a passar uma borracha e deixar no passado, porque não tem como a gente mudar o passado, porque já foi, já é passado, né? E sempre lembrar que o passado não tem poder sobre nós agora, a não ser que a gente dê esse poder para o passado, né? E no decorrer do estudo do livro a gente vai entender como é que isso acontece, como é que a gente acaba dando poder para o passado, né? Sendo que não está acontecendo agora, ele já foi, já deveria estar lá, e não aqui presente atrapalhando a nossa vida hoje. Mas por que isso acontece? Porque a gente acaba deixando isso acontecer. Tudo isso a gente acaba entendendo com a explicação deste livro. Então eu achei, nossa, eu estou assim maravilhada com esse estudo, com esse aprendizado. Por isso que eu resolvi fazer essa playlist e trazer para vocês aqui, tá? Eu espero que vocês gostem aí. Eu convido vocês aí a participar comigo, a fazer esse estudo juntos aí e praticar as atividades, né, que o livro está nos ensinando aí para a gente poder curar aí a nossa vida, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.